Apocalipse 14, versículo 1. Iniciaremos agora, irmãos, o capítulo 14 de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Glória a Deus. Né, irmãos? Agora vemos aqui no capítulo 14, os 144.000, que esses 144.000 são os mesmos do capítulo 7, né, irmãos? Então a posição geográfica deles aqui, eles vão estar agora em Sião, né? Estarão no céu. Sião na terra ficou conhecida porque era o lugar onde era a casa de Davi, ali próximo ao palácio de Davi, né, irmãos? Então Davi, para quem não conhece, era um homem segundo o coração de Deus. E agora nós vemos aqui a Sião celestial. Eles vão estar ali na Sião de Deus. No versículo 2 diz assim: E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam a sua harpa. Irmãos, eu não sei se é coincidência ou não, mas eles estavam no Monte Sião, Davi tocava a harpa, e aqui os 144.000 também, né, irmãos? Estarão com um cântico novo, tocando harpas, né? Que coisa linda, gloriosa, né, irmãos? É o reino de Deus. Versículo 3: E cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 comprados da terra. Amém, irmãos? Então, vemos aqui, irmãos, que esses aqui, né, eles são escolhidos por Deus, né? Por isso que a Bíblia fala que eles cantavam um novo cântico diante do trono dos animais, e ninguém podia aprender senão eles, e os 144.000 que foram comprados da terra. Bem, irmãos, esses 144.000 foram pessoas escolhidas na terra, foram os israelitas aqui selados por Deus para passarem pela grande tribulação, e também, irmãos, eles vão estar aqui agora, aqui já é uma posição futura, que já fala do reino de Deus, né? Então, se são um povo de Israel, há muitas religiões, principalmente, né, irmãos, a Testemunha de Jeová, que interpreta errado, dizendo que os 144.000 serão povos da religião deles. Aqui é bem claro, quando nós falamos aqui, só nós lermos para o Apocalipse 7, que nós vamos ver que são 12.000 de cada tribo, que 12 vezes 12 é igual a 144.000. Amém, irmãos? Então, 144.000 não é de religião A, não é de religião B, né, não é de Testemunha de Jeová, não é da Igreja Católica, nem da Igreja Evangélica. Esses 144.000 nada mais, nada menos do que o povo de Israel. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para o versículo 4, que diz assim: E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Meu Deus, que coisa gloriosa, hein, irmãos? Quando a Bíblia fala aqui, deixa os irmãos entenderem melhor, que vou explicar para os irmãos, eles não são contaminados com mulheres. Bem, irmãos, não quer dizer que isso seja só homem, tá? Esses 144.000. Deus ia escolher só homens. Quando fala que eles não são contaminados com as mulheres, quer dizer que eles não adoraram, adoraram os deuses das outras nações. Eles não se contaminaram com a adoração do mundo. Qual é a adoração do mundo hoje, irmãos? É a vaidade, é Mamon, o Mamon que é o Deus dinheiro. Então eles não se contaminaram, não adoraram outro a não ser que seja o Deus de Israel. Eles prestaram louvor a uma adoração perfeita. Por isso que eles são, né, irmãos, eles não se contaminaram com mulheres, são virgens espiritualmente, ou seja, não adulteraram contra Deus, porque a Bíblia fala bem claro, irmãos, que existe um adultério espiritual. Quando a pessoa passa a adorar, principalmente no Antigo Testamento, Deus falava muito sobre o adultério, o povo de Israel, que traía, arrumava outras amantes, né, irmãos, que principalmente Judá, Israel naquele tempo, no livro de Jeremias, vai falar que Israel, eles adulteravam, eles tinham outros amantes. Quer ver? Acompanha aqui comigo, irmãos, Jeremias capítulo 3, abram sua Bíblia comigo,
Vamos lá então, Jeremias 3,6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: vistes o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Você fala, mas espera aí, prostituindo, como assim? Né? Israel, está falando de Israel. Mas aí no 9 você dá uma ideia de que é, quando a gente vamos fazer aqui uma exegese do texto, pegar o texto por completo, nós vamos ver aqui, meu irmão, que sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. Então, irmãos, o que era isso? Isso aqui, quando a Bíblia fala em pedra, madeira, é bem claro que a Bíblia está falando que o povo daquele tempo, em Jeremias ali, o profeta Jeremias, falava que o povo pegava um pedaço de madeira, esculpia e fazia ali uma imagem de escultura, e adoravam e se prostravam diante de uma imagem de escultura. É claro, irmãos, que Deus sempre abominou essa prática, né? Tanto que ele falou assim: não farás para ti imagem de escultura ou coisa semelhante alguma que há em cima no céu, debaixo da terra, debaixo das águas. Por que, irmãos, Deus não permite? Porque nem o próprio Deus se permite ser esculpido, né? A pessoa desenhar Deus, fazer uma imagem dele. Por isso que eu creio, no meu ponto de vista, irmãos, que Deus nunca apareceu a homem algum, senão viraria como se diz assim, uma idolatria terrível, né? Não permitiu que o corpo de Moisés fosse achado, para que o pessoal não adorasse. Então, irmãos, Deus não aceita nem que você faça uma imagem, não farás para ti imagem ou coisa semelhante alguma que há no céu, nem no céu você pode fazer, tá vendo? Então, o povo fazia a imagem de pedra, de madeira, estava adorando, estavam se prostituindo diante de Deus. E esse povo aqui do Apocalipse, voltando aqui em Apocalipse, né, irmãos, bem Apocalipse 14, 4, que estão falando que eles são virgem, e este segue o cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o cordeiro. Então, ou seja, irmãos, eles foram comprados, eles são especiais, eles têm galardão. Porque o céu, no reino de Deus, não vamos ter galardão, né, irmãos? Quando chegarmos lá. Então, eles vão exercer uma função especial no céu. É isso que está falando, tá bom, irmãos? Não é, alguns interpretam que eles vão, 144 mil vai ficar no céu e o resto vai ficar na terra. Não, vão habitar lá eternamente com Deus no céu, porque o reino, na realidade, o reino de Deus, após o milênio, ele será na terra mesmo, que a gente vai estudar quando chegarmos em Apocalipse 21, tá bom? Tem até o nosso estudo também no canal, que nós falamos sobre o reino de Deus, que vem um milênio, depois Deus desce, a própria Jerusalém, em Apocalipse 21, é estabelecida sobre a terra, amém? Glória a Deus. Então, esse povo, eles têm uma função especial, e no verso 5 diz assim: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irmãos, sabe o que é isso, irmão? É você ser uma vida tão santa que nem até o próprio Deus não ter algo para te repreender, né, irmãos? Ou seja, nem Deus ele te repreende. Irmão, é viver em santidade, obedecendo mesmo a palavra. Então são pessoas que andam em santidade e obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? É muito forte, né, esse estudo, irmãos? Meu Deus. Vamos aqui para então ao versículo 6. E vi outro anjo, eu vou ler do 6 ao 10 e vou trazer a interpretação, tá bom, amados? E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Né, irmãos? Olha que coisa mais tremenda, que forte, né, irmãos? Nós vemos aqui, irmãos, do 6 ao 7, o anjo anuncia o juízo de Deus está perto. Então, no versículo 6 e 7, há um anjo anunciando o juízo de Deus. Agora, no 8, ele anuncia que a Babilônia, que é uma religião no tempo dos fins,
que você vai descobrir quem é a Babilônia mais para frente nos nossos estudos, tá bom, irmão? Que é uma religião que existe hoje, então ela já é condenada na Bíblia por Deus, essa religião. Então a Babilônia ela já é considerada e ela pratica prostituição espiritual, né? Mas então a Babilônia ela pratica prostituição espiritual, porque aqui a Bíblia está falando que fez assim, as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então ensinou o povo a se prostituir espiritualmente, adorar outros deuses. Vamos falar, né, irmão, sobre essa religião que faz imagens, que tem pregado um evangelho falso, né? Então mais para frente vamos estudar sobre essa religião. E vou te pedir algo para você, irmão, não se zangue comigo, não fique triste, porque não é eu que estarei trazendo quem é essa religião. Ah, mas eu sou dessa religião. Meu irmão, não me interessa para você. Assim, se você vai se zangar comigo ou não. Eu vou falar quem é essa religião. Amém? Se você vai se zangar ou não, você questione a Deus, não questione a mim. Porque a Bíblia ela aponta certinho quem é essa religião no tempo do fim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Que estudo maravilhoso. Vamos então pular aqui para o versículo 9. Amém? 9 e 10, interpretando. O 9 e 10, irmãos, está falando aqui literalmente aquele, veja bem aqui, ó, verso 9, dizendo que se alguém adorar, já vou ler aqui na parte B, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Está falando quem recebeu o sinal da besta, né, irmão? Direto para o inferno, sem salvação, tá bom? Se alguém carimbou o sinal da besta lá, que é o 666, já tem um sinal do diabo na vida dele. Então, ele será lançado no inferno, depois no lago de fogo e tormento terrível, que é o que está falando aqui no versículo 11, que acompanha comigo. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então, para quem acha que o inferno é apenas um purgatório, acha que o inferno é apenas algo que a pessoa vai passar um tempo e depois não vai mais sofrer ali, está enganado. Porque a Bíblia fala assim, a fumaça do seu tormento sofre para todo sempre. Olha o que a Bíblia fala, e não tem repouso, ou seja, a pessoa ela não dorme, ela não tem descanso em período nenhum, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a Bíblia fala bem claro, irmão, os que guardam e não receberam o sinal da besta, como eu já falei, pode ser estes aqui na terra os que vão ficar na grande tribulação, no ponto de vista dos pré-tribulacionistas, ou os que vão passar na tribulação no ponto de vista dos pós-tribulacionistas. Então temos esses dois pontos de vista, né, irmãos? Então pode ser sinal. Glória a Deus, amém, irmãos? Agora vamos aqui para o versículo 13. E eu vi uma voz do céu que me escreve, olha que lindo, irmãos. Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos e as suas obras sigam. Que tipo de obra você tem, irmãos? Que tipo de obra você está levando na terra? Justiça? É uma vida torta, uma vida errada? Então as suas obras vão te seguir pela eternidade. Então é momento de pararmos, refletirmos e vermos, olharmos para dentro de nós, como a Bíblia fala, o homem julga e avalia a si mesmo, né? Como a Bíblia fala. Então nós devemos julgar a nós mesmos, olhar para dentro de nós e fazermos uma reflexão. Será se temos obras dignas de entrarmos no reino de Deus? Será se esse pecado meu vai me levar à condenação? Então Deus está nos chamando à santificação e obediência à sua palavra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.